Ultimamente, gente, eu tô sumido desse canal. E a princípio esse canal ele foi criado para incentivar as pessoas a gravarem conteúdo. Essa foi a verdade, né? Desde o início eu queria passar algum tipo de coisa aqui que gerasse um certo incentivo, né? Ou inspiração para as pessoas virem para a internet, criar conteúdo para que isso ajudasse elas de alguma forma a desenvolver elas mesmas, a se tornarem relevantes em algum nicho, algum setor, fazer uma renda extra com o YouTube. E eu ainda continuo acreditando muito nisso. Mas eu tenho criado alguns projetos meus, projetos aqui no YouTube, com outros canais, tá demandando muito tempo meu. Tô com o canal Dark, né? E tô com outros dois canais a qual eu apareço. E esse canal meio que tá ficando de lado, porque eu tô muito focado nas outras coisas. Então eu decidi meio que desabafar com vocês um pouco aqui. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô focando muito em viver o presente, o hoje. Eu quero sentir muito prazer nas coisas. Não porque eu acho que não existe nada depois disso. Não que eu acredite que não existe algo maior. Sempre vai existir algo maior. Mas eu percebi, hoje eu tô com 34 anos, e eu percebi que eu vivi a minha vida muito, sonhando muito e buscando as coisas do futuro. E não que isso seja errado. Eu acho que é bom sonhar, é bom você querer conquistar as coisas, mas a gente não pode esquecer de viver o hoje, de agradecer e ser grato pelo hoje, de aproveitar esse momento que a gente está passando, porque a gente não sabe o dia da manhã. Não sabemos se vai ficar melhor ou pior, não sabemos se estaremos aqui ou se alguém importante vai estar aqui. Então eu decidi focar um pouco nisso e não necessariamente focar nas pessoas. Eu quero focar em me sentir mais em paz, um pouco mais tranquilo, mais realizado. Eu quero acordar todo dia e saber que aquilo que eu estou fazendo está sendo bom para aonde eu quero chegar. E buscando isso, né, eu decidi ficar um pouco mais quieto, um pouco mais afastado. Inclusive eu estou montando um roteiro aqui que fala sobre isso de forma mais profunda, né, sobre se afastar. Só que isso vai pro meu canal Dark. Eu não vou falar para vocês aqui qual que é o canal, e sinto muito por isso, mas é uma estratégia minha. Esse canal, quase toda a minha família conhece, as pessoas que me conhecem pessoalmente conhecem esse canal aqui. E por ser um tema, né, eu abordar temas ali que vai contra, ou pelo menos em conflito com a maioria das crenças das pessoas ao meu redor, eu preferi criar um canal a qual ninguém soubesse que ele existe, tá? Pelo menos as pessoas próximas. E tem tudo a ver com aquilo que eu tô buscando, que vocês imaginem, né? Eu tô no momento que eu quero ter paz, que eu quero ter tranquilidade, privacidade, que eu não quero saber de fofoca. E como eu vou conseguir isso se eu tenho um perfil público na internet a qual eu dou minha opinião sobre pontos pessoais? Então isso gera um conflito. Isso é um dos vários motivos inclusive que eu deixei de criar conteúdo para cá, para esse canal, né? Não só por isso, o que mais pesou foi realmente todos os meus compromissos com outras coisas, né? Trabalho, etc. Tem muita coisa rolando, graças a Deus, coisas boas, mas também coisas, né, que me deixam um pouco chateado. E eu quero continuar a ideia aqui do canal, mas não sei quando eu vou conseguir dar continuidade a isso. Mas por que eu tô trazendo esse vídeo, né? Porque de tudo eu tiro aprendizado, de tudo eu tiro uma reflexão. Eu aprendi bastante, né? O canal não cresceu tanto assim, mas cresceu mais do que eu imaginava. Pegou 700 e poucos inscritos, fiz alguns vídeos aí, um deles saiu um pouco da minha bolha, focou mais no nicho de YouTube, e eu até quis trazer mais conteúdo do YouTube sabendo que as pessoas iam gostar. Só que eu comecei a falar muito de algo que não sentia prazer, era mais para ter um conteúdo para as pessoas novas que estavam chegando. E até estava dando certo.
Só que o meu intuito não é trazer as coisas para gerar mais visualizações apenas e eu não me sentir bem naquilo que eu estou passando. Eu não gosto de criar um conteúdo que eu tenha que passar um dia inteiro elaborando algo só porque eu sei que vai dar bom na internet e no final das contas vai ser cansativo, para mim vai ser desgastante e eu vou ter que demandar um tempo a qual eu não tenho, porque eu não vou conseguir ser frequente, etc. Os meus outros canais, eu faço tudo muito mais de forma espontânea. Eu faço muito mais de forma que é mais gostoso, é mais prático. Eu ligo a câmera, falo ali daquilo que é, sem ficar tendo que pensar muito, o conteúdo sai, é um conteúdo genuíno, eu me sinto bem passando aquilo, eu sou eu mesmo. Então, eu decidi fazer esse vídeo exatamente dessa forma que eu faço lá. Então, assim, se for para dar certo esse canal, se for para ele sobreviver, ele vai sobreviver dessa forma. Eu não vou procurar mais ficar trazendo algum tipo de conteúdo pensando nos cliques, pensando na retenção. Talvez seja um canal diário aqui. Eu não sei nem se eu vou deixar o mesmo nome, Jonatas Propósito, ou talvez eu deixe, porque talvez esse seja o propósito. No final das contas não vai adiantar nada você querer abrir um canal no YouTube, você querer uma renda extra, você querer desenvolver uma marca, alguma coisa, desenvolver você como pessoa, se você vai estar fazendo algo que não vai fluir, que não vai ser leve e você vai acabar parando no meio do caminho. Então, isso tudo acaba trazendo essa reflexão e eu tenho certeza que para mim está sendo um aprendizado, né? Está sendo uma coisa boa. E se eu conseguir demonstrar isso para vocês, que está sendo bom e está sendo transformador para mim em algum momento, e isso ajude vocês de alguma forma, talvez eu já tenha cumprido aqui o meu papel nesse canal. Então o que eu pretendo, né, fazer? Eu vou continuar focando nesses projetos que eu tenho, a qual eu gosto e está muito bom fazê-los. Vou continuar um pouco mais discreto, mais afastado. Isso não é só aqui no YouTube, tá? Nesse canal, isso é na minha vida particular, tá assim. E aí, quando eu sentir de trazer algo, eu vou trazer. E talvez eu comente um pouco sobre as coisas que eu tô planejando para trazer ideias para vocês, né? E eu tenho lido mais, né? Tô procurando ler mais, inclusive tô querendo comprar alguns livros aí, porque eu absorvo muita coisa ouvindo, né? E eu leio menos, muito pouco. Inclusive a Bíblia tá aqui, porque antes de eu abrir essa câmera aqui eu tava lendo, eu nem ia fazer esse vídeo aqui. Então eu tava lendo. Inclusive o roteiro que eu tô criando, só para vocês entenderem, ó. É mais ou menos sobre se afastar das pessoas. E há um trechinho aqui de como vai ser o vídeo. Eu parei de contar as coisas da minha vida para as pessoas. Não foi uma decisão que eu tomei num dia específico. Foi acontecendo aos poucos. Eu fui percebendo que cada vez que eu abria algo com alguém, aquilo voltava de forma diferente. Eu contava uma situação, a pessoa ouvia, mas na hora de repetir para outra pessoa, ela misturava o que eu disse com o que ela imaginou. E criava uma história que não era a minha história, mas que tinha o meu nome. Sabe quando você conta para alguém que está passando uma dificuldade no trabalho e de repente todo mundo está sabendo e achando que você está a ponto de ser demitido da empresa? Eu não disse aquilo, você não disse isso, mas foi o que chegou nos outros. Mais de uma vez isso aconteceu e eu sempre fico sabendo. A gente sempre fica sabendo, né? Isso cansa de um jeito que é difícil de explicar. Não é só raiva, é um cansaço profundo. O cansaço de ter que ir lá explicar o que você quis dizer para as pessoas. E não tem como fugir disso, né? Família, é amigo, é não sei o quê. Então, ou você toca o foda-se e some, ou por você se importar com as pessoas e elas virem falar com você, você vai ter que dar sua opinião, vai ter que explicar. E ter que provar que você não é o que falaram que você é, isso, ter que se defender de uma versão de que você nem reconhece, isso cansa. Então o que eu fiz? Eu parei de fazer isso, comecei a me afastar, ficar mais em silêncio, falar menos, porque eu não tenho mais paciência para isso. E honestamente eu não tenho mais nem interesse de ficar justificando as coisas.
Hoje o meu contato com as pessoas ele é mais fria, mais distante, mais prático. E eu não vou desabafar com qualquer um. Eu não vou contar o que está acontecendo na minha vida, porque eu aprendi do jeito mais desgastante possível que nem toda pessoa que carrega o que você entrega a ela, que nem toda pessoa sabe carregar o que você entrega para ela. Aí eu fui para um versículo que me surpreendeu. João 2, versículo 24 e 25. Vamos lá. Eu uso essa Bíblia aqui, gente. Ela é a Bíblia grande, né? Normalmente as pessoas falam que é para velho. Mas não, é porque ela tem as letras vermelhas. Ela tem letras vermelhas, ou seja, todas as falas de Jesus tá em vermelho. Então eu consigo saber quando era a fala de Jesus. Essa é uma Bíblia antiga que eu tenho. É João 2, versículo 24 e 25. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui no que eu tô... Esse João 2, versículo 24 e 25, 1 João, 2 João, qual que João é esse que eu não tô achando aqui na minha Bíblia? A minha Bíblia é João Ferreira de Almeida. O que acontece? Eu tô usando muito IA para poder fazer as coisas que eu tô fazendo nesses meus projetos, né? E às vezes, lógico, o IA comete erros, né, gente? É o Evangelho de João. Na sua Bíblia está escrito João mesmo. Ou às vezes, Evangelho de João. Não é o primeiro e não é o segundo, é o livro principal. Então vamos lá. O livro principal. João é Lucas. Depois de Lucas. Aqui. 2, 23 e 24. Aqui, gente. Então assim, aí eu li isso aqui, né? O que eu tô criando ali, o que eu faço nos meus vídeos de IA, eu crio uma linha de raciocínio para passar uma mensagem, estudo aprofundado com provas científicas e tudo mais, e eu também uso a Bíblia como base. Porque eu acredito que isso aqui, ó, tudo que tá aqui encontra-se a mesma ideia de pensamento, tudo que a Bíblia quer passar, ela está em qualquer outra coisa do mundo, tá? É só você saber enxergar isso. E aí eu fui parar nessa parte aqui, ó. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. No caso aqui, estando ele é Jesus. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam. Aí aqui, no meu projeto, eu estou me aprofundando como, né? Por que cheguei a esse ponto aqui, ó? Onde eu estava lendo para vocês. Aqui. João 2, versículo 24 e 25, está falando de Jesus. E ele diz assim, Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E não precisava que ninguém lhe dissesse o que havia no homem, porque ele mesmo já sabia. Aí, se a gente ler com calma essa parte, a gente vai entender. Jesus não se confiava às pessoas. Não porque ele era frio, mas é porque ele não... E não porque ele não amava as pessoas, mas é porque ele conhecia o que havia dentro de cada um. E com esse conhecimento ele decidiu não se entregar a qualquer um. Isso aqui é o ponto que eu refleti. Porque uma pessoa que é cristã, né, eu sou cristão, e quando eu falo cristão, eu uso a palavra cristão porque eu creio em Cristo e na palavra que conta a história de Cristo. Tanto antes no Velho Testamento, que já era uma profecia de que viria o Messias, quanto no Novo Testamento, que é a continuação da história de Jesus, que é o Evangelho. Então eu digo que eu sou cristão e não evangélico, né, e não católico, não de uma igreja específica, porque o cristianismo ele pode estar em várias placas. Se você estiver dentro disso aqui, ó, você é cristão. Se você se diz cristão e você tem uma religião, uma placa, uma denominação, o nome de uma igreja, mas não está aqui, ó, você não está sendo cristão. Você está fantasiando uma outra coisa. Se está fora daqui, você não é cristão. Na minha opinião, tá, gente? Então, por eu ser cristão, tudo aquilo que eu analiso para minha vida pessoal, eu tento me enquadrar aqui, eu tento procurar
respostas aqui para explicar se o meu comportamento está dentro daquilo que eu acredito. Então isso é uma forma de eu me policiar. Então, se Jesus, quando diz aqui, ó, ele não precisava que ninguém dissesse, ele conhecia as pessoas, e aí o que ele decidia? Não se entregar para qualquer um. E quando eu comecei a me afastar, eu falei, poxa, será que eu tô fazendo certo? Será que se eu ficar cada vez mais distante, às vezes até da minha própria família, ou de alguns amigos que, né, dizem-se amigos e tal, será que é o correto? Será que eu não tô sendo errado de alguma forma? Lógico que a gente vai ter nossos motivos, né, eu avaliei já isso, mas eu quis ir além da minha própria avaliação, eu quis vir pra cá. E aí eu comecei a buscar alguns momentos que algumas pessoas, né, da Bíblia se afastam. E aí eu encontrei o exemplo melhor de todos, que foi Jesus, que tinha essas passagens que ele era cauteloso, ele era sábio, ele não falava, ele falava aquilo que ele queria falar, sabendo já da consequência. Aquilo que ele sabia que não era para gerar aquele rebuliço, ele se guardava, igual esse versículo aqui diz. E isso me gerou um certo conforto, né? Então eu decidi me manter dessa forma. Claro, amadurecer, isso é uma fase, talvez mude, mas é uma forma de vocês até saberem por que o canal aqui, ele meio que parou de vir. Não é só por isso, tá, gente? Como eu disse, eu tô empenhado em outros projetos, no canal Dark. Eu tenho um canal de imóveis, né? Eu sou corretor de imóveis, vocês sabem. E eu tenho um outro canal que eu criei sobre educação também. Então eu tô focado nisso, que é uma coisa que eu faço de forma muito mais rápida, mais leve, de forma que eu não tenho edição, não preciso ficar fazendo roteiro nem nada. E eu gosto de fazer desse jeito, igual esse vídeo aqui. Eu parei, li aqui, falei com a IA e tô gravando. Então assim, eu falei, meu, o canal Jonatas Pires Propósito, ele tem que passar uma mensagem muito clara. E a mensagem clara é: seja você mesmo, seja espontâneo. Procure evoluir, aprender, passar alguma mensagem, né, que ajude as pessoas, se for do seu desejo, se você sentir que está fazendo algo que está te dando prazer. E eu sempre tive rede social, sempre tive Twitter, na época do Orkut eu sempre criei muitas redes sociais para sempre passar uma mensagem. E minha rede social sempre crescia muito. Então no Twitter, por exemplo, eu tive perfil que tinha mais de 100 mil, né, seguidores lá. E por quê? Porque eu era eu mesmo, eu passava uma mensagem, essa mensagem tocava nas pessoas, fazia sentido para elas, e aquilo retroalimentava e crescia, e era natural, era uma coisa que fluía, e eu gostava, eu me sentia bem, e sentia que estava dentro de um propósito maior. Então, o propósito do canal, o Jonatas Pires Propósito, é um propósito da qual ele vai ser, através de mim, um caminho de passar isso para as pessoas. E não precisa ser algo produzido, não precisa ser algo que atraia você com clique, falando que você vai ganhar algum dinheiro, que se você vai isso e aquilo. Eu não vou prometer nada. Eu simplesmente vou passar aquilo que está dentro do meu coração. Claro que esse é um vídeo que eu estou explicando para vocês a ausência e contando um pouco sobre mim aqui. E conforme for eu sentir de trazer igual eu senti hoje, eu vou estar trazendo mais. E uma coisa que é até legal para vocês, quando vocês estiverem criando conteúdo para as redes sociais e vocês perceberem que vocês estão criando apenas para ter comentário e clique, visualização, você já tem que saber disso. Você está fazendo errado, você está no caminho errado. Isso aí não vai durar, tá? Porque se os vídeos não tiverem as visualizações e os comentários que você começa a se acostumar com eles, você vai parar, você vai se frustrar e vai dar ruim. Então assim, vai ser pior para você. Dependendo do emocional que você tem, você não aguenta. Então toma cuidado, tá bom? Seja você mesmo, seja espontâneo. Procure se analisar, procure melhorar, tá? Eu acho que é o caminho mais certo aí. Isso é o que eu queria falar para vocês hoje, tá, gente? Eu vou voltar aqui pro meu projeto. Preciso terminar aqui esse trabalho hoje para postar no canal. E quem sabe você acha aí, né? Eu não vou falar qual que é o canal, mas esse é o tema, né? O tema de você se afastar das pessoas para se encontrar ou para se sentir mais em paz, para se sentir mais feliz, fugir um pouco de fofoca, essas coisas. Esse vai ser o tema pro outro canal.
e que eu quis trazer um pouquinho pra vocês, explicando aqui como que tá. Quem sabe um dia eu começo a movimentar novamente esse canal aqui com outras coisas, né? Alguma outra coisa das novidades que estão pra surgir, que eu já tô fazendo, tá bom? Fiquem com Deus. Quem sabe ali até o próximo vídeo, tá bom?